Bom dia, eu me chamo Beatriz Nascimento Bacelar, sou acadêmica do 6º semestre de Medicina do Centro Universitário de Brasília, membro da Liga de Hipertensão e Cardiologia do UniCeub, assim como os demais integrantes deste estudo. Nossa orientadora foi a professora Antoinette Blackman, e meu trabalho é a análise da artrite reumatoide e o risco cardiovascular. Bom, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, autoimune, que atinge cerca de 1% da população geral adulta. Essa inflamação, no entanto, pode se espalhar para além das articulações, causando outras comorbidades, como as doenças cardiovasculares. Diversos estudos apontam uma elevada morbidade e mortalidade quando há essa associação entre artrite reumatoide e doenças cardiovasculares. Dessa forma, é uma situação que necessita de uma atenção especial na prática médica, e por isso foi o alvo deste estudo. O objetivo, então, foi elucidar os principais aspectos que relacionam a artrite reumatoide com o risco cardiovascular, abordando as melhores escolhas medicamentosas para a artrite reumatoide que exerçam efeitos diferenciais no risco cardiovascular e assim diminuir a evolução de eventos desfavoráveis. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura com a base de dados do PubMed. As publicações que estavam entre os anos de 2017 a 2022 foram selecionadas. Foram utilizados os descritores Rheumatoid Arthritis e Cardiovascular Risk e foram selecionados um total de 9 artigos. Quanto à fisiopatologia, foi observado que mecanismos imunológicos da artrite reumatoide apresentam um papel central na patogênese de doenças cardiovasculares. Isso se deve a uma inflamação sistêmica que é causada na artrite reumatoide, e essa inflamação vai desencadear respostas imunes inatas e adaptativas, de modo que a atividade de interleucinas, do fator de necrose tumoral alfa, de interferon gama, monócitos, células TCD4 e demais mediadores inflamatórios levam a uma disfunção endotelial e conduzem para um ambiente intravascular pró-aterogênico e pró-trombótico. Além disso, também foi demonstrado um aumento do estresse oxidativo e um padrão lipídico disfuncional, caracterizado por baixas concentrações de HDL, influenciando também na função endotelial. É importante ressaltar que os fatores de riscos clássicos cardiovasculares demonstraram ser mais prevalentes em pacientes com artrite reumatoide, e isso sugere uma forte interação entre esses dois e uma necessidade de gerenciar idealmente os fatores de riscos tradicionais cardiovasculares, além daqueles intrínsecos à artrite reumatoide. Aqui foram alguns dados que eu separei de alguns estudos observados. Houve um estudo transversal australiano em que a artrite foi encontrada em 4% dos adultos jovens, que são aqueles de 18 a 39 anos, 28,8% dos adultos de meia idade, que são aqueles de 40 a 64 anos, e 54,5% dos idosos a partir de 65 anos. Já a proporção de fatores de risco cardiovascular em indivíduos com artrite foi de 8,6% em adultos jovens, 19,7% em adultos de meia idade e 20,2% em idosos. Já um estudo de coorte nos Estados Unidos relatou 30% de hospitalizações por insuficiência cardíaca associada à artrite reumatoide. Quanto ao tratamento, os mais evidenciados foram o metotrexato e o anti-TNF. O metotrexato ele vai promover um transporte reverso do colesterol, e isso tem efeitos benéficos diretos no endotélio vascular. Além disso, ele induz a produção de enzimas antioxidantes mitocondriais, e dessa forma ajuda na diminuição do processo inflamatório. Já os inibidores de TNF foram responsáveis por uma redução de 30% no risco de eventos cardiovasculares, de acordo com uma meta-análise. Já como foi descrito anteriormente, o TNF ele está envolvido na patogênese da artrite reumatoide, sendo então um dos principais alvos no tratamento para diminuir a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Por fim, concluiu-se que a artrite reumatoide potencializa desfechos cardiovasculares, sendo os mais observados o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, fibrilação atrial e insuficiência cardíaca.
Isso se deve a mediadores inflamatórios que vão tornar o endotélio vascular disfuncional e contribuir para o surgimento de placas ateroscleróticas. A artrite reumatoide também se mostrou ser mais prevalente em idosos, bem como provocar mais problemas cardiovasculares nessa faixa etária. E quanto aos tratamentos, o metotrexato e o anti-TNF foram mais eficazes na diminuição da inflamação causada pela artrite reumatoide e, consequentemente, reduzem o risco cardiovascular. Aqui foram as referências bibliográficas utilizadas e eu agradeço pela atenção.